Oi, gente, Roberto Rilubíscaro aqui. Na segunda metade dos anos 70, né, no empobrecido norte inglês, os anos 70 foram assim de recessão na Inglaterra, crise energética, greves, falta de dinheiro e o norte desindustrializado. Então a taxa de pobreza para os níveis britânicos ali era muito alta, né? Nessa região 13 mulheres, no mínimo, né, ou pelo menos oficialmente se sabe, foram assassinadas por um cara que ficou conhecido pela polícia e pela imprensa como o estripador de Yorkshire, né? The Yorkshire Ripper, fazendo eco ao serial killer mais famoso da história, que é o Jack the Ripper, Jack o Estripador, que atacava em Londres no século XIX. Eu já resenhei aqui uma docu-série da Netflix chamada O Estripador. Eu vou deixar o link da resenha, né, na descrição deste vídeo, que conta essa história. E esse documentário, na época, foi criticado pelas famílias porque deu o nome de The Ripper, o Estripador, ou seja, de novo o documentário jogou o holofote, jogou as luzes para o perpetrador, né? E as vítimas ficaram assim, apenas como aquelas fotos que aparecem rapidinhas, tá? O caso desse estripador aí, ele é marcado por muita incompetência policial, por muito preconceito, porque muitas das vítimas eram prostitutas. Então, além do preconceito, da misoginia, né? Porque algumas delas eram prostitutas. Então, as vítimas eram geralmente culpabilizadas. Tanto é que quando morria alguma que não era prostituta, a imprensa e mesmo a polícia dava aqueles. Assim, agora quem morreu foi uma garota respeitável, uma mulher respeitável, como se as outras pudessem ter sido mortas sem problemas, né? Só que antes de continuar falando, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Claro, tem um monte de material sobre esse outro estripador, né? Porque na Inglaterra você tem o que eles chamam de Ripperologists, né? Que são os especialistas no estripador. Pode ser nos dois estripadores mais famosos, né? No Jack ou nesse de Yorkshire, ou em um de cada um, né? Bom, então tem um monte de material, podcast, livros. Em 2023, o canal ITV colocou uma minissérie de 7 episódios, né, lá na Inglaterra, que conta a história, de novo, do The Yorkshire Ripper, só que dessa vez enfatizando a pobreza, as mulheres, as vítimas. Chama-se The Long Shadow, a sombra comprida, porque a ideia é ele matou essas 13 mulheres, só que ele deixou um monte de pais, mães, amigos, filhos, parentes destruídos, tá? Então, você vai perceber que nesses 7 episódios, que são lentos, são agônicos, lentos aí, eu não tô agora, que volta e meia eu falo, como é lento, não sei o quê. Moroso não é lento porque é elegíaco, tem um ar fúnebre, e bem assim, a reconstituição da época tá maravilhosa, aqueles anos 70 cinzentos, escuros, né? Uma Inglaterra cinzenta mesmo, faltando coisas, você percebe que as pessoas pobres, e aí como eles focam nas mulheres, tanto é que o assassino vai aparecer no último episódio só. As mulheres, a gente já percebe, assim, elas vão, às vezes, ser prostitutas com a anuência do marido. Por quê? Porque ele está desempregado e eles têm que dar comida para os filhos. Então, a gente vai conhecer a vida daquelas, um pouquinho, né? Da vida de cada uma das vítimas, de quem era universitária. A gente vai ter caras e nomes para aquelas mulheres, né? E que elas vão ser mortas. E aí a gente vai ver que elas tinham um sonho de estar fazendo a faculdade. A mãe avisou a filha, cuidado, só que depois a filha morreu. Então, ao mudar o foco para as mulheres e para a investigação, os policiais, e tirar o foco do Peter Sutcliffe, que é o nome do vagabundo lá, você vai ter todo um lado humano que fica de fora das outras
séries. Ela é difícil de assistir porque ela é muito triste, né? Como eu falei, ela é muito elegíaca. Ela tem um ar fúnebre. E você vai vendo, difícil também, porque você vai percebendo que aquela investigação ela foi cheia, repleta de erros e de muito preconceito e prepotência. Então, por exemplo, eles tinham, vai procurar só pessoas que tinham determinado acento, determinado sotaque. Se eles não tivessem tido essa cabeça tão dura, talvez o cara pudesse ter sido pego antes, né? Então, você vai ficar bravo com o que acontece. O elenco tá ótimo. Para quem entende inglês, vai perceber, por exemplo, a reconstituição da fala daquelas pessoas é muito bem feita. Por exemplo, o verbo to be, né? A forma was do verbo to be, né? No passado, I was, he, she, it was, não existe naquele inglês da maior parte daquelas pessoas lá, inclusive dos policiais. É tudo o were, she were. É um erro de gramática bem grandão, é um erro que mostra bastante, assim, é um desvio, né? Bem grandão da norma culta. Então, o inglês britânico que está ali não é o inglês do The Crown, é outro inglês, né? Eles não vão usar pronome adjetivo, my house, me house, os Hs aspirados não existem naquela região, naquele tipo de inglês. Tudo isso é muito bem feito porque mostra a parte do sotaque é muito importante para essa história, né? E na verdade indica classe social, isso é muito claro para quem entende inglês. Sotaque tem muito a ver com classe social, e aí eles estavam procurando um tipo de sotaque específico. E a gente vê que tanto as vítimas quanto os policiais vinham de um mesmo lugar. Então eles tinham aquele sotaque com os erros e os desvios e tudo mais. É uma ótima série, o elenco tá bom e você percebe que tem, por exemplo, como dura muito tempo, você vai ver até os policiais que estavam agindo como pessoas do seu tempo, né? Só que havia policiais como a personagem do Toby Jones, porque é fácil você assim justificar, ele era um homem do seu tempo. Então, só que às vezes tem pessoas que são, entre aspas, à frente do seu tempo. Enquanto a maioria dos policiais ficava lá falando, eles eram prostitutas, meio que mereceram, a personagem do Toby Jones diz que não, ninguém merece morrer dessa forma, tá? E aí você vai perceber que a narrativa também vai focar nos policiais que foram ficando para trás, vamos dizer assim, né, gente? Policial que não conseguiu o resultado e foi afastado e depois acabou morrendo até de tristeza ou de algo assim. Enfim, ela é uma série que vai pegar o prejuízo, qual o prejuízo social, prejuízo emocional que esse vagabundo desgraçado causou em tantas vidas, né? Na destruição que ele causou em tantas vidas. Claro, não dá para ser uma série alegrezinha, não dá para ser uma série mega movimentada, ela se passando nos depressivos, em mais de um sentido aí, anos 70 na Inglaterra, você só vai ter tristeza, né? Mas é uma série que honra aquelas mulheres e elas deixam de ser aquelas figurinhas que passam rápido nos documentários, tal, para pelo menos ter alguns momentos de cena, né? E a gente conhece um pouquinho, havia vida de verdade atrás daquelas mulheres e elas tinham uma rede, tinham filhos. Aí ao final você vai ver até alguns destinos. Você vai filha de uma lá que se suicidou, enfim, né? Vai ver algumas coisas, por exemplo, uma mulher que foi confundida com prostituta porque ela estava andando muito tarde na rua, assim, e ela era não branca. E aí você vai ver depois o que acontece quando ela vai pedir compensação judicial. Bom, isso não é um grande spoiler, assim, né? Porque vai aparecer só naqueles finaizinhos, nos escritos. Ela é uma negra, né? E aí
a polícia, durante anos, insistiu que ela era, né, prostituta. E ela falava, não sou, eu estava só andando na rua, não sei o quê. Aí ela pediu compensação. Ela ganhou compensação. Só que daí o governo tirou o benefício social dela. Por quê? Porque ela ganhou compensação. Ou seja, ela ganhou alguma coisa, né? Então você vai ver muito nessa série, a minissérie, a polícia não ouvindo o que as mulheres, o que as pessoas falavam, né? E tinha aquelas ideias pré-programadas, fixas, e não saíam daquilo. Então, todas aquelas... Tinha um retrato falado, um monte de mulher deu o mesmo retrato falado, e a polícia não ouviu. E a cara do cara era a cara escarrada ali no retrato falado. Então, tudo isso essa minissérie vai mostrar, desta vez, mais no ângulo das mulheres. Grande série britânica minissérie britânica de 2023. Tchau.